Oi, gente, tudo bem? O Mãe de Adolescente está chegando para entrar no universo desses jovens e tentar entender aí o que acontece nessa fase da vida que às vezes deixa a relação familiar bem tumultuada, né? O nosso papo vai ser com a psicóloga Fabiana Sais e a gente volta já já para entender tudo isso. Se inscreva no canal, dê o seu like e fique comigo. Meu nome é Fabiana Sais, eu sou psicóloga, também sou mãe de 2, então eu tenho um filho de 10 anos, uma filha que semana que vem vai fazer 13 anos. É importante falar isso, que eles adoram, né? Já ficar um pouquinho mais velhos. Já está chegando 13 anos, aí a gente vai falar também essa data, essa idade tão importante, né, na vida deles. E eu tenho trabalhado aqui no consultório também, fora do consultório, com um apoio para pais, para os adolescentes, para as crianças, tentando ajudar eles quando o sofrimento já está num nível que está causando prejuízos. Então, o importante é que a gente possa conseguir, criar uma rede, né, de apoio quando eles não chegam até o consultório, mas que a gente aqui, com isso que você está fazendo, né, que possa levar muita informação para ajudar, então, a enfrentar esse sofrimento. Você percebe, Fabiana, que as dúvidas e angústias e as aflições, até as alegrias, não, né? Claro que tem muitas alegrias também, são as mesmas, né? Claro, cada família com o seu grau de problema, né, que passa, mas é mais ou menos parecido, né? É muito parecido. Porque quando eu falei sofrimento, né, eu estou querendo dizer, essas etapas que a gente vai vivendo durante a vida vão causando de alguma forma sofrimento. Que é aí que está o grande conflito, né, das gerações. A gente vive isso. Nós temos que entender que nós fomos adolescentes, crianças, e nós vivemos isso. A gente sentiu na pele. Então, sim, tem muita maneira da gente poder entender o que a gente está vivendo, o que os nossos filhos, como adolescentes, estão vivendo. Porque eu ouço, né, muitas críticas com relação a essa geração, a esses adolescentes. Os aborrecentes. Então, eu queria fazer um pedido, por favor, vamos parar de chamar eles de aborrecentes. A mesma coisa quando acontece lá naquela fase dos 2 anos, que é conhecido como a primeira adolescência do ser humano, que eles chamam de terrible two, né, os 2 anos terríveis. Porque aí eu pergunto, terrível para quem? Lá na adolescência, quando a gente, né, brinca, e aí tem muitas brincadeiras, mas que as palavras têm um peso, né? Meu filho aborrecente. Grande. Isso é verdade, hein, gente? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, né? Muito, muito. Tem uma pesquisa que foi realizada na década de 60 por um psicólogo americano, que é chamado efeito Pigmalion. O que acontece? Então, eles pegaram lá um grupo de jovens e estudantes fizeram um teste de QI neles e chegaram para o professor e falaram, olha, tá vendo esses jovens aqui? 20 deles têm o maior QI, né? Só que os jovens, eles não sabiam disso, só o professor. Mas era mentira. Estava aleatório a forma como foi distribuído. Entendi. Então não eram os melhores desempenhos. Chegou no final do período, o que aconteceu? Esses jovens tiveram o melhor desempenho. O que significa isso? Que a maneira como a gente lida e trata com o outro, pelo que a gente acredita no outro, influencia muito. Então é a mesma coisa, se eu acredito que o meu filho, pela forma como ele está se comportando agora, porque ele é adolescente, então ele quer só dormir, ou ele não quer mais falar comigo, ou ele não quer estudar, ele está indo mal na prova. Significa eu já projeto lá no futuro que ele vai ser um preguiçoso, que ele vai ser um folgado. Um jovem problemático, que vai ter dificuldade de se encaminhar na carreira, tudo isso passa na cabeça. E aí ele vai responder a isso? A gente sim tem uma influência muito grande na resposta. Que o nosso filho dá pra gente. E como que a gente tem que lidar diante das situações? Por exemplo, quando a gente está com um filho ali com 9, 10 anos, que já é considerada a pré-adolescência, né? Fala, ai meu Deus, o que vem por aí? Eu já escutei falar isso, muito pai reclama disso, reclama daquilo. Mas o que a gente espera? A gente já não tem que ficar tenso com isso, porque é uma coisa inevitável, né? E ainda tem que inserir tudo isso no contexto do mundo que a gente está vivendo, que é totalmente diferente de quando nós éramos adolescentes, né? Como que a gente vai se preparar para ser pai de um adolescente?
eu sempre digo, a gente não vai dormir e acorda, e aí de repente tem um pré-adolescente, um adolescente em casa. Claro. Então a gente vai se relacionando com essa pessoinha que está lá em casa. Então, existem sim mudanças, né, hormonais no cérebro. Então a gente tem que considerar que a forma como a gente lida com o nosso filho, o que a gente ouve, o que a gente fala, como é que a gente tem as nossas práticas, por exemplo, de punição, né? Como é que a gente reconhece, valoriza os desafios que esse jovem, né? Essa pessoa que está em transformação. Porque, na verdade, a gente também, né? A gente tem um costume de fazer assim para as crianças. O que você vai ser quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? E aí, de repente, a adolescência já é esse crescer. E aí eu já tenho que ser alguma coisa. Significa que quando criança... Eu não era nada. Exatamente. E aí ele tá lá, né? Entrando nesse mundo, com descobertas. O cérebro dele ainda não está totalmente pronto. Então ele tem algumas áreas no cérebro que estão mais ativas. Então ele tem mais hormônios, por exemplo. Ele tem uma quantidade grande, por exemplo, de neurônios espelho. Então, ele vai se identificando mais com o grupo, ele vai descobrindo, né, esse mundo, explorando esse mundo, coisa que ele já vinha fazendo. Só que nesse momento de vida, ele é mais exposto e a gente vai cobrando mais disso dele. E ele está mais corajoso também, né? Tá mais corajoso. Já começam os enfrentamentos, não é isso? Isso tudo é no cérebro. Então existe, né, áreas do cérebro que estão ficando mais maduras. E aí às vezes a gente deixa de entender que assim, ele não está fazendo porque ele quer te provocar. Tá, tem comportamentos que são, né, de enfrentamento, né? Mas na maior parte das vezes, simplesmente é porque ele não tem uma área do cérebro que está totalmente pronta, que é de organização. E aí a gente exige, briga, gera estresse para todo mundo, e isso ajuda com que o cérebro dele também não responda de forma positiva, porque, imagina, tá lá liberando adrenalina, cortisol, isso vai ajudar com que ele fique mais tranquilo para poder superar. Então, eu acho que um objetivo que a gente tem que ter nessa relação para enfrentar, então, o que a gente faz? É entender que a gente precisa ajudar os nossos filhos a prosperar, a superar esses desafios. Como a gente faz isso? Conversando. Essa coisa do conversar, eu converso muito. É claro que tudo tem limite, né, gente? Acho que tem dia que a gente está estressada, você há de reconhecer isso. Vamos dar um apoio para as mães também, né? Tem dia que a gente está de TPM, tem dia que a gente não foi bem em alguma coisa. Enfim, o estresse às vezes acontece. Então você conversa 1, 2, 3 vezes. Não dá para pôr um limite, né? Eu conversei 2, 3, na terceira eu estourei. E eu vou falar o que é a paciência, porque também a gente não aprende, não tem escola que ensina como ter paciência, né? E todo mundo fala. E cada um tem seu grau de tolerância de um jeito, né? Pois é. Mas o que é a falta de paciência, por exemplo? Significa que a gente não quer que as coisas sejam do jeito que é. Então, por exemplo, eu tô no trânsito e não queria estar ali. Eu não aceito aquela situação. E aí o que eu faço? Eu fico brigando, eu fico impaciente, eu fico irritada, porque eu tô querendo mudar aquela realidade. Queria, certo. E com os nossos filhos, quando as mães estão lá, né, pensando na gestação, vivendo a gestação, a gente cria um filho imaginário. E aí a gente espera que eles vão agindo de um jeito que é o nosso desejo, isso não acontece. Então essa conversa que a gente tem com os filhos é simplesmente não para investigar, não para querer saber da vida deles, não, mas é para olhar para esse ser que está aqui na minha frente. Essa paciência as coisas, e aí eu vou ser honesto aqui com vocês, as coisas nunca vão ser do jeito que a gente gostaria. Eu já tenho consciência disso. Não vai ser, o seu filho não vai te dar a melhor resposta. E aí, uma grande, descoberta, né, para a maternidade, paternidade, para os filhos e adolescentes, e a gente está atento a isso que está acontecendo. Então, numa conversa, qual que é a minha intenção dessa conversa? O que a gente quer na educação? No final das contas, são duas coisas que eu acredito, que é ajudar os nossos filhos a aprender a cooperar e enfrentar as situações difíceis. O que são? Então, frustração, raiva, esses sentimentos mais desagradáveis. Tenho ouvido muito, lido muito, que as pessoas estão dizendo o seguinte, até profissionais também, colegas, dizem, as crianças, a geração, eles não lidam bem com frustração, né? Porque eles estão muito intolerantes, impacientes.
E aí o que está acontecendo? A ideia é que quem não está lidando com a frustração bem, na verdade, são os pais. Por que isso? Porque eu não quero ver meu filho chorando, eu não quero ver meu filho sofrendo. Então eu vou me movimentar para evitar que o meu filho sofra. Então quando nasce o segundo, eu quero fazer de tudo para que ele não sofra essa frustração de ter tido um irmão. Então a gente só precisa estar atento. O que a gente está fazendo? Porque é inevitável o sofrimento. Mas a gente pode ensinar ele a lidar com essa frustração, porque ela surge. É isso, pessoal. Eu espero que vocês também tenham gostado bastante. Eu adorei o papo, como sempre, muito esclarecedor. Olha, eu tô esperando a sua participação. Me acompanhe lá no Instagram, mande seu recadinho por lá, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, que é sempre muito importante pra gente. E não deixe de acessar a plataforma ClickTube, que tem muito conteúdo de qualidade para você. Tá bom? Te espero na próxima. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau.